Então, pessoal, observando esse gráfico, agora vamos entender o que cada uma dessa vitamina faz no nosso corpo e a doença que pode ocasionar pela falta dela, tá? Eu sei que esse quadrinho aqui tá até um pouco ruim de entender, mas vamos fazer uma forcinha, porque realmente ele foi um dos melhores que eu achei, que tem a carência e a função no organismo. Então, veja só. A vitamina A, primeira. Onde é que eu encontro a vitamina A? A fonte em fígado, de aves, animais, cenoura, qualquer alimento vegetal com a cor laranja, cor vermelha, que é rico em carotenoide, que é um tipo de lipídio, tá, gente? Isso é um indicador que tem vitamina A. Então, a abóbora tem muito, cenoura tem muito, beterraba tem muita vitamina A. Tem vitamina A também no leite, que é gordura, tá? Que é uma vitamina lipossolúvel, gordura. No fígado tem muita vitamina A, tá certo? O fígado, em geral, o fígado é riquíssimo em vitamina A. Então, qual é o problema da falta da vitamina A no corpo? Visão. A gente fica cego, gente. Aquela cegueira noturna, aquele pessoal que não tem problema de vista aparente, mas vai chegando à noite naquele crepúsculo e começa a ver tudo embaçado. Pode ser carência de vitamina A, tá? A secura na pele, a diminuição de glóbulos vermelhos, a formação de cálculos renais. Então, olha a quantidade de doença pelo simples fato de você não comer cenoura, você não comer um pouquinho de abóbora, não comer um fígadozinho aqui e acolá, uma vez, tá? Uma vez na semana. Olha a dificuldade. Então, o bom de vocês é que depois quando vocês forem estudar isso, vocês podem fazer uma tabela e fazer mais pesquisas de outros alimentos. E vocês podem montar uma dieta para vocês. Bem, eu não como gema de ovo, que também é rica em vitamina A. Mas eu posso comer o fígado. Eu não como fígado, eu posso comer a gema. Eu posso beber o leite. Eu posso comer a cenoura. Posso comer aqui acolá uma beterrabinha, um suquinho de beterraba com maracujá, que é bom. Quando bota com maracujá é bom. Eu vou beber um suquinho desse, tá? Que aí você já obtém sua vitamina A. Função no organismo. Combate radicais livres, ou seja, rejuvenesce a gente. Gente, vitamina A é riquíssimo para nossa pele. Rejuvenescimento da pele. Não deixa a gente envelhecer. Ajuda na formação dos ossos da pele e a função na retina, tá? Que evita a cegueira noturna. Vitamina D, onde é que a gente encontra ela? A gente encontra ela em óleo de peixe, fígado, gema de ovo. A vitamina D ela é uma das poucas vitaminas que a gente produz, tá? A vitamina D, a gente produz ela através do sol, a gente tem que tomar sol. Então, a gente que tá de quarentena, tem que tomar sol, tem que tomar um solzinho. Se não tomar sol, sua vitamina D não vai ser produzida. E você pode comer óleo de peixe. E não vai ser ainda, tá, gente? Ainda não vai suprir a necessidade de vitamina D, ela é extremamente importante. A professora, quanto tempo? Entre 10 e 20 minutos. Logicamente, se você for de manhã bem cedinho, você precisa ficar um tempo a mais. Se você for 10 horas, você fica menos, porque a radiação já é extremamente alta. Então, também nem é bom, se for tarde demais. Abre uma janela, bota a cabeça assim, gente, toma um solzinho, porque é extremamente importante. A falta da vitamina D faz o quê? Raquitismo, que é uma doença que enfraquece. O raquitismo, gente, é uma doença que enfraquece os nossos ossos, porque os nossos ossos, eles não conseguem capturar o cálcio para ficar rígido, então fica um osso poroso, aí dá uma doença chamada osteoporose também, tá? Então, nós mulheres que temos mais tendência a ter osteoporose quando a gente chega na menopausa, aí a gente tem que ter cuidado com essa banho de vitamina D, banho de sol todo dia, tá? Homens também. A função regula o cálcio no sangue e nos ossos. Então, sem vitamina D, ossinho fraco, bota isso na cabeça. Vitamina E, linda, maravilhosa. Eu amo a vitamina E. A vitamina maravilhosa. É bom para pele, é bom para o cabelo, é bom para a fertilidade nossa, meninas. E meninos também, mas a nossa principal. A gente encontra ela nas verduras, no azeite e nos vegetais, tá? Uma vitamina lipossolúvel, então, nesses vegetais. Todo óleo de cozinha tem, essas manteigas, seja manteiga ou a margarina também tem. Só que a margarina não é uma fonte de gordura saudável. Então, o ideal seria uma fonte de gordura de vitamina E saudável. Sem vitamina E, dificuldades visuais, alterações neurológicas. Ó, fica doida a pessoa. Fica assim, gente. A falta dela é terrível para o organismo.
A função dela atua como agente antioxidante. A vitamina K, sem vitamina K não existe coagulação do sangue, então a pessoa fica com hemorragia sem vitamina K. Encontra fígados, verduras, deficiência na coagulação do sangue e causa hemorragias. E atua na coagulação do sangue, previne osteoporose, ativa a osteocalcina, importante proteína do osso. A B1, vamos para as B agora. É encontrado em cereais, em carnes e verduras. A falta da B1 dá uma doença chamada beriberi. Olha, cadê ela aqui? Deixa eu ver aqui. É uma doença, gente, que ela causa uma fraqueza muscular, uma perturbação neurológica também, fadiga. E ela atua no metabolismo energético, ela ajuda a produzir energia. Sem ela, logicamente, a gente vai ficar com até uma insuficiência respiratória, a gente fica extremamente fraco, tá? Então, vitamina B1 é extremamente importante. Todas elas. A B2, leite, carne e verdura. Inflamação na língua, a falta da 2, anemias e seborreia, a falta. Atua no metabolismo de enzimas e proteção do sistema nervoso. A B5, mesmos alimentos, praticamente vocês olhem que são praticamente os mesmos alimentos. A falta da B5, fadiga, câimbras musculares e insônia. Às vezes está com insônia, está estressado, às vezes é só falta mesmo de vitaminas no corpo. Metabolismo de proteínas, gorduras e açúcares. A B6, frutas, carnes, verduras. Falta da B6, seborréia. O que é seborréia? É uma massinha branca no cabelo, que não há caspa, sabe, gente? A falta dela provoca isso. Causa anemia também. A B6 é extremamente importante para que a gente não desenvolva anemia. E distúrbio do crescimento, tá? A pessoa não cresce, fica pequenininha, a falta dela durante o crescimento. Se não tiver essa vitamina, a criança não cresce. Crescimento, proteção celular, metabolismo de gorduras, proteínas e produção de hormônios. A B12, fígados e carnes. Anemia, sim, a B12. Olha como é importante. A B12, sem ela, causa anemia. Lembrando que para a gente também não ter anemia, a gente precisa de um sal mineral chamado ferro. Se a gente não tiver sal mineral, a gente também vai ter anemia. Então, a gente precisa do sal mineral e da B12. Se a gente não tiver a B12 e o sal mineral, morre. Dá logo uma leucemia. Existe tipos de leucemia que se dá por carência de ferro, carência de vitamina. Então, tem que ter cuidado, tem que fazer exames anuais, 6 meses, para saber como é que tá a quantidade, tá, gente? E comer bem, tem que comer bem. Vitamina C, todas as frutas cítricas causam uma doença chamada escorbuto, que é uma doença, deixa eu ver o que foi que eu coloquei dela aqui, eu fiz umas pesquisas para eu não esquecer, uma doença que causa hemorragia lá no tempo das navegações, acho que o Bruno já deve estar falando isso para vocês. As pessoas que ficavam lá no navio muito tempo, começava a dar sangramento, hemorragia, a gengiva sangrava e tome gente morrer. O povo morrendo. Uma vez levaram um tambor daquele, um barril daquele cheio de limas. E começou a faltar comida, o povo começou a chupar lima e de repente ninguém mais adoecia disso. Por quê? Viva a vitamina C. Então ela fortalece o sistema imune, combate radicais livres e aumenta a absorção do ferro. Ajuda a gente a absorver ferro. A gente come o ferro, né, no feijão. Mas esse ferro precisa ser absorvido. A vitamina C ajuda nessa absorção. A vitamina H, que é a noz, amêndoas, castanhas, ela causa a falta dela, eczemas, exaustão, dores musculares e ela ajuda no metabolismo da gordura, perdão. A B9, cogumelos, hortaliças, ela causa anemia, um tipo de anemia, tá, gente? E não forma o tubo neural no bebê, tanto que a mulher, assim que ela engravida, antes de engravidar, ela tem que tomar o ácido fólico, que é essa vitamina B9, para que o sistema nervoso do bebê se forme direitinho, tá? Não tenha nenhum defeito. Aí vocês leiam bem direitinho depois, eu vou fazendo anotações, tá, gente? Porque aqui a gente tem que falar rápido, senão não dá tempo nem eu falar as questões com vocês. E a vitamina B3 aqui, a falta dela causa insônia, dor de cabeça, dermatite, diarreia, depressão. Vixe, às vezes a pessoa tá deprimida, só, não é nem por causa do crush, que não respondeu as mensagens, é só falta de vitamina. Então, quando você estiver se sentindo triste, mal, meu Deus, não sei quem, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Às vezes é só falta de vitamina. Então vão lá na geladeira, a fruta que tiver, chupa o limão que tiver, gente. Comam. Porque às vezes não é nem... O corpo da gente, ele tem que demonstrar de alguma forma que a gente não tá bem. Já viram falar de pessoas que comem barro? Pode olhar que na família de vocês tem alguém que comia tijolo, barro, areia. O organismo da gente, com falta de nutriente, dá vontade, dá desejo.
Tá? Os desejos, tem uma pesquisa que diz que às vezes esses desejos das grávidas é alguma carência no corpo. Tem grávida que tem vontade de lamber sabão, comer não sei o que, comer coisas estranhas, às vezes é a falta de vitamina, tá? Esses desejos de pizza, de uma comida bem boa, isso não é desejo não, de verdade. Desejo mesmo é comer areia, comer pedra, comer sabão. Isso é desejo de verdade, porque é uma coisa extremamente estranha e dá vontade, tá? Sogra ligando, perdão, sogra, eu tô dando aula, não posso atender agora. Aqui eu coloquei essa tabelinha, gente, até repetindo a outra. Tem aqui a B7 que não tinha lá, tem algumas, tá? Mas aqui eu coloquei porque ela tá mostrando só a quantidade de área que precisa, ó, de cada uma, que é só do complexo B, tá? Então, vocês dêem uma lida bem direitinho nela depois, principalmente para responder as questões. Então, aqui eu tenho a primeira questão que eu vou trabalhar com vocês. Eu coloquei essa questão, o Enem ele não cobra uma questão desse tipo, mas eu coloquei... Por quê? Porque eu quero discutir essas doenças com vocês, tá? Para ver se vocês aprenderam direitinho. Então, preste atenção. Vamos associar a primeira coluna à segunda. Então, na primeira aqui eu tenho a vitamina A, depois na segunda a vitamina B e a vitamina B3, B12, C, D, E, K. Então, a gente vai ler aqui, tá? Qual é a função de cada vitamina dessa. Vamos ver se vocês lembram. Qual é a vitamina aqui que se encaixaria aqui? Uma vitamina C antianêmica. Que tem lá na tabelinha uma vitamina que é extremamente antianêmica, que ela não deixa a pessoa ter anemia, tá? Na verdade, lá tinha até duas falando sobre isso, lá na tabelinha. Só que aí tem que bater, né, direitinho. Então, se vocês chegarem lá e vocês olharem aqui, uma vitamina que seria antianêmica é uma vitamina que a carência dela, a falta dela causa essa anemia aqui, anemia perniciosa, tá, gente? Então, essa anemia, a vitamina que seria antianêmica seria a vitamina B12. Então, sapeca aqui um 4, ó, coloca um 4 aqui, vão anotando. 4. A vitamina antipelágrica, professora, eu não sei o que é isso. Bem, gente, a pelagra é uma doença, deixa eu ver qual foi que eu coloquei dela aqui, é uma doença que ela causa dermatite na pele, ela causa distúrbios gastrointestinais, vocês podem até pesquisar depois, seria até legal, tá? É uma doença bem choquinha. E ela se dá pela falta exatamente da vitamina... Cadê que eu coloquei aqui? Da vitamina B3 ou a vitamina PP. É tão chato ter dois nomes diferentes para a mesma vitamina. E essa doença, ela se dá exatamente pela falta da vitamina PP. Então, coloca aqui um 3. Vamos ver essa daqui. Será que alguém sabe o que é isso? Uma doença anti-xerofitálmica. Esse nome lembra alguma coisa? Tálmica. Lembra, gente? A xerofitálmica. O que seria essa doença? Seria uma doença... Deixa eu só lembrar aqui o que foi que eu coloquei dela. Uma doença conhecida como olho seco. É uma doença que dá no olho. Tá? E qual é a vitamina que faz a gente enxergar bem? Qual é? Quem lembra? A vitamina que faz a gente enxergar bem... Que quando a gente é criança, todo bebezinho tem que ir lá, tá tomando essa vitamina, vai lá no centro de saúde tomar essa vitamina, em várias épocas da vida, que é a vitamina A, é a vitamina que a sua ausência causa a cegueira noturna, tá, gente? Então, essa seria a vitamina A, então aqui seria o número 1. A vitamina agora que seria antirraquítica, qual é a vitamina que causa o raquitismo? Que a falta dela... causa o raquitismo. Lembra do raquitismo? Que é uma doença que vai lá que ataca os ossos, que os nossos ossos não absorvem cálcio, que é exatamente a vitamina D, tá, gente? Então, a vitamina D é uma vitamina antirraquítica, porque não deixa a gente pegar essa doença. Então, aqui seria D, seria número 6. Vão anotando, que eu não tô anotando aqui, não. Agora, a vitamina antiberibérica. Quem sabe qual é a vitamina que a ausência causa beriberi? Vamos lá, olha. Cadê? Vamos aqui. Beriberi seria a vitamina B1, ó, D, o raquitismo, tá vendo? Ó, na D. E aqui, ó, B1, beriberi. B1, 2. Antiestéreo, qual é a vitamina? Eu falei. Aí na tabelinha não tem não, mas eu falei. Qual é a vitamina que ajuda na que pode deixar a mulher infértil?
caso a mulher esteja numa ausência, pode ser uma das causas da infertilidade, que seria a vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel. 7. Antiescorbútica, o que é escorbuto? Qual é a falta da vitamina que causa escorbuto, que eu falei para vocês lá das navegações? Seria a vitamina C, que seria 5. E a antihemorrágica seria a vitamina K, tá? Que é o 8, é o que faltou. A sequência, eu coloquei a sequência aqui, vamos lá. A sequência é 4, 3, 1, 6, 2, 7, 5, 8, tá? Coloquem aí, então eu coloquei essa questão só pra gente discutir essas doenças. Se vocês tiverem curiosidade, eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada nessas doenças, porque é bom. Sempre que uma questão de vitamina ou de mineral, ela vai aparecer ligada exatamente à saúde, tá, gente? Essa segunda aqui, também bem simples, vejam só. Foi feita a análise da composição química do corpo inteiro de um pequeno animal, determinando-se as taxas percentuais das seguintes categorias de substâncias: a água, proteína, nucleoproteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais e vitaminas. Assinale entre as taxas a seguir referidas a que deve corresponder as vitaminas, de acordo com o que se sabe sobre sua significância nutritiva e suas exigências na alimentação. Então, gente, essa questão ela está pedindo para a gente marcar aqui a alternativa. De vitaminas, das vitaminas, qual seria a quantidade, a exigência, a exigência dela diariamente do nosso corpo, a quantidade. Eu disse a vocês que a gente precisa de bem pouquinho de vitamina. Lá naquela aula sobre a primeira aula de química da célula, eu coloquei um gráfico para vocês e lá tinha dizendo o que seria a constituição da nossa célula. Então, cerca de menos de 1% seria as vitaminas e os sais minerais, porque realmente a gente precisa em pequenas quantidades. Seria a letra B. O restante aí, nem pensar, extremamente alto. 5, 3, 16, 60%, extremamente alto. Então, seria letra B, tá, gente? De 1% até menos ou mais um pouquinho, dependendo do organismo também, tá? Próxima questão. Quanto às vitaminas, todas as afirmativas a seguir estão corretas, é certo? Então, sobre elas, vamos procurar a única alternativa que está errada sobre tudo que a gente falou agora. Letra A. A vitamina A, encontrada principalmente em ovos e leite, é protetora do epitélio e sua carência pode determinar cegueira noturna. O que vocês acham disso? Letra B, vamos ver. A vitamina D, encontrada principalmente nas frutas cítricas, age no metabolismo das gorduras e sua carência pode determinar o beriberi. É porque é engraçado, gente. Beriberi. Letra C. A vitamina B12 pode ser sintetizada por bactérias intestinais e sua carência pode determinar anemia perniciosa. D. A vitamina C encontrada em vegetais mantém normal o tecido conjuntivo e sua carência pode determinar o escorbuto. E. A vitamina K atua como um dos fatores indispensáveis à coagulação sanguínea. Então, gente, qual foi a questão que vocês acharam mais absurdas? É a única que está errada, tá, gente? Eu até achei graça porque eu entreguei logo. Eu acho que todo mundo aqui tem certeza que errada é a letra A. Diga. Letra B. Letra B, gente. A vitamina D, ela não é encontrada nas frutas cítricas. Lembra que é encontrada nos óleos, nas sementes, óleo de peixe. E essa vitamina a gente produz. Então, a falta dela não causa beriberi, ela causa raquitismo. Então, é a letra B que está errada. Vocês poderiam ter ficado assim um pouquinho na C. Vejam só, a C está dizendo que a vitamina B12 pode ser sintetizada por bactérias. Tá certo. É o segundo tipo de vitamina que o nosso corpo produz. É as únicas, um pouquinho da D e um pouquinho da 12. Então, a vitamina B12 não é bem a gente que produz. São bactérias que vivem no nosso intestino, que se alimenta das fibras provenientes da nossa alimentação que produz essa vitamina. Então, são bactérias boas que vivem em simbiose com a gente, tá? Então, se alguém ficou em dúvida, eu acho que é a C, bactéria, mas isso está correto, viu, gente? Nunca mais esqueçam disso. A vitamina B12 a gente é produzido no nosso intestino por bactérias, tá? A D tá certa e a E tá certa. Então, a única errada seria a letra B, tá, gente?
Marquem aí. Aí essa questão aqui, preste atenção, a questão de análise de tabela. Então, vejam só. Esta tabela refere-se ao teor de minerais e de vitaminas expresso em miligramas por 100 gramas de parte comestível de algum alimento. Ah, essa questão é maravilhosa. Por quê? Porque ela junta minerais e vitaminas. Eles andam assim, gente, em mão dadas, dentro das nossas células. Para uma vitamina ser absorvida, precisa do mineral. Para o mineral ser absorvido, precisa de uma vitamina. Então, eles têm um caso. Eles têm que ter esse caso. Se não tiver um caso, não rola. Olha a D e o cálcio. Sem vitamina D, o cálcio não é absorvido pelos nossos ossos. Que interessante, né? Sem a vitamina C, o ferro não é absorvido. Então, não consigo produzir hemoglobina. Então, vou ficar com anemia. Então, às vezes, o menino morre de tomar caldo de feijão, mas não chupa um limão. Não toma um suquinho de laranja, não come uma acerola. Uma goiabinha, gente. Goiaba tem tanta vitamina C. A própria questão está dizendo isso. Mais que a laranja. Como a goiaba, que é acolá, um pedacinho. Não custa nada. É gostoso, goiaba. Faça um dindizinho de goiaba, um sorvete, uma coisa natural que também come a vitamina através dessas coisas, né, gente? As mais naturais. Então, prestem atenção na tabela. Olha aqui o mousezinho. Nós temos aqui o alimento, tá, gente? Que nós temos abacate, couve, goiaba, grão de bico. Nós temos os minerais. Os minerais aqui. Eu tenho o cálcio, o fósforo e o ferro. As vitaminas eu tenho a vitamina A, a B1 e a vitamina C. Então, são essas vitaminas que vão ser avaliadas no abacate, no couve, na goiaba e no grão de bico, tá certo? Então, vejam só. Com base nos dados dessa tabela, assinale a alternativa que contém uma recomendação alimentar inadequada. Então, agora vocês são nutricionistas e vocês vão recomendar, tá, as pessoas para se alimentar bem. Só que vocês vão procurar aí a única recomendação que é inadequada. Vejam só, vamos analisar. A letra A. Abacate para pessoas que sofrem de beriberi. Vamos lembrar o que é a beriberi? A beriberi é uma doença que é causada... Cadê minhas anotações que eu perdi? É uma doença que é causada pela falta de vitamina B1, tá? Então, se a pessoa... É abacate para pessoas que sofrem de beriberi. Se a pessoa tá com beriberi, ela tem que comer um alimento que é rico em vitamina B1. Vamos ver se o abacate é rico em vitamina B1? Vamos analisar. Abacate e vitamina B1. Bem, o abacate ele tem 0,07% de vitamina B1. Tá legal isso aí? Vocês indicariam um abacate para uma pessoa que sofre de beriberi? Deixar na dúvida, vamos para B? Vamos analisar as outras? B. Couve para alguém com osteoporose e xeroftalmia. Osteoporose, vamos lembrar o que é osteoporose, quem lembra? Doença nos ossos que é causado pela descalcificação, ou seja, o osso não tem cálcio, tá? Então, para a pessoa que está com osteoporose, ela tem que comer muito cálcio. Vamos já olhar na tabela se o couve tem muito cálcio. E a xeroftalmia é uma doença que é causada pela falta de vitamina A, pela cegueira noturna, os olhos secos, tá? Então, o couve tem que ser rico em vitamina A, tem que ser rico em cálcio e vitamina A para que funcione contra essas doenças. Vamos olhar o couve. O couve tem, cadê? Tá aqui a setinha. O couve tem 203 miligramas de cálcio e o couve tem 650 miligramas de vitamina A. Então, ele tem muita vitamina A e tem muito cálcio. Então, aí a recomendação está boa, beleza? A gente tá procurando a ruim, né? A B tá boa. A C. Goiaba para quem sofre de escorbuto. Escorbuto é uma doença que é causada pela ausência da vitamina C. Vamos ver se a goiaba tem vitamina C? Olha, todo mundo na tabela. Goiaba tem, a que mais tem vitamina C de todos, né? 218 miligramas por 100 gramas de parte comestível do alimento. Então, a goiaba, essa recomendação da goiaba também tá boa. E D, grão de bico para pessoas anêmicas. O grão de bico, ele tem que ter o quê para pessoa anêmica? Ele tem que ser muito rico em ferro. Vamos ver se ele tem ferro, muito ferro? Bastante ferro, né, gente? O ferro aqui, ele tem 7 miligramas. Então, a única recomendação que não tem nada a ver é a letra A, que é abacate para pessoas que sofrem de beriberi. A pessoa se sofre de beriberi, se for comer abacate, ela vai ficar com muito cálcio, ela vai ter muitas outras coisas, menos a vitamina B1, que era a que ela mais precisava, né? Então, o que era o alimento que vocês iriam aí, vocês sabendo disso, que a letra A é inadequada, marquem a letra A. Mas qual é o alimento aí que vocês iriam pedir para as pessoas que sofrem de beriberi
comer. Qual é aí da tabelinha? Olha aí qual é o alimento que tem mais vitamina B1. Seria o grão de bico. Seria o grão de bico melhor indicado do que o abacate. Então, em letra A seria inadequada. Marque letra A. Uma questão do Enem 2005. Prestem bem atenção nessa questão. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares realizadas entre 2002 e 2003 pelo IBGE mostram que 40,6% da população brasileira está acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Deste total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem risco. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação de lipases, enzimas que acelera a reação da quebra de gordura. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, as pessoas tendem a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, a D, a E e a K. Então a questão ela trouxe um informativo sobre a obesidade, depois ela colocou outra informação que é sobre um remédio que está sendo comercializado no Brasil, e esse remédio faz com que a enzima, que é a lipase, não quebre o lipídio. O lipídio, uma vez que não é quebrado, o lipídio que é a gordura, ele não é absorvido pelo corpo, então ele passa direto, causa até diarreia nas pessoas. Sendo que lá no finalzinho está dizendo, ó, além do mais, pode ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis. Nós temos a vitamina A, a D, a E e a K, que são vitaminas lipossolúveis, que se dissolvem no lipídio. Uma vez que o lipídio não é absorvido, essas vitaminas também não serão absorvidas. Então, as pessoas ficarão com deficiência dessas vitaminas. Aí a questão, ela disse assim, baixa absorção de vitaminas A, D, E e K, pois por que essas vitaminas não são absorvidas? Vamos lá, letra A. Essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídio para sua absorção. Vocês acham que é por isso que ela não é absorvida? Vamos ver a letra B. A ausência do lipídio torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. Então, não seria necessário o corpo absorver essas vitaminas. Se a gente não absorver, a gente já sabe que fica doente. Então, a letra B já está bem louca. A letra C. Essas vitaminas reagem com remédio, transformando em outras vitaminas. A questão disse isso, falou alguma coisa que a vitamina ela reage com remédio se transformando em outra vitamina? Nunca na China vocês ouviram isso, né? Nem nas explicações, porque essas vitaminas elas se dissolvem em lipídio. Então, elas só vão ser absorvidas se o lipídio for absorvido. Se o lipídio não for absorvido, essa vitamina passa direto, vira cocô, tá? D. As lipases também desdobram as vitaminas para que elas sejam absorvidas. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com ele, que é a questão certa, letra E, tá, gente? Então, todas as outras estão totalmente fora do contexto do que realmente, da forma como realmente essas vitaminas são absorvidas. Elas vêm no lipídio, elas se dissolvem no lipídio, então elas são absorvidas junto com lipídio, tá, gente? Sem o lipídio, se o remédio faz a gente não absorver lipídio, então a gente vai ficar com falta dessa vitamina, com certeza. Então, correta a letra E. Próxima. Essa questão é tão boazinha, presta atenção, gente, ó, do Enem também. Olha que bonitinha. A molécula de DNA, já para vocês verem, ó, tá vendo a sequência? Olha aqui na figurinha 1. Aqui eu tenho a molécula DNA, tá vendo, ó? Vamos observar aqui a figura antes de ler. Na 2, eu peguei um segmento apenas, ó, foi o primeiro, tá vendo? Só pegou um segmento, aí daqui desse segmento foi lido e feito o quê, ó? Essa molécula aqui é DNA ou RNA, ó. Tá vendo que tem o RNA, ó.
Então, foi feito esse RNA. Tá aqui, ó. A se liga a T. Só que no RNA não tem T, a gente coloca o quê? U. Aguinaldo U, Timóteo A, Costa Gal, Gal Costa, Aguinaldo U, Timóteo Aguinaldo, G Costa Gal. Tá vendo? Acho que vocês aprenderam. Vocês estão vendo que segue direitinho a sequência, ó. Beleza. Aqui tá explicando o que é cada um, ó. Agora vamos ler a questão. Vejam só. Enem 1998. Foi o que eu... Não, fiz não. O meu primeiro Enem foi de 2004. Foi de 98, eu era uma bebezinha. João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo o DNA. Clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, teste de paternidade, engenharia genética, etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da molécula do DNA e seu funcionamento e analisou os dados do quadro a seguir. Então, João, com sua curiosidade, ele fez esse quadrinho aqui que a gente analisou. Gente, foi a primeira coisa a analisar. Ele fez direitinho o DNA, depois pegou um segmento de DNA, fez o RNA e codificou o RNA, tá? Então, vejam só. Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, os valores envolvendo para as outras bases nitrogenadas foram, vejam só, 40% do DNA que ele estudou era de adenina. A adenina se liga a quem, gente? A timina, não é? Se para cada adenina eu tenho uma timina, então se 40% era adenina, então o outro 40% seria de quê? De timina, pessoal. Sobrou quantos por cento? De 100%. Nós temos 80%, 40% é adenina, 40% é timina. Sobrou quantos por cento? 20%. Então, com certeza, logicamente, esses 20 é metade guanina, metade citocina. Entenderam, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Vejam só. De novo, só para ver que se alguém não entendeu. É uma continha de matemática bem de cabeça mesmo, simplesinha. Ele analisou, disse que 40% era de adenina. Aí a questão está pedindo, relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases. O que é o emparelhamento específico? A adenina só se liga a timina. Se eu tenho 4 adenina, com certeza eu vou ter 4 timina. O restante vai ser guanina e citocina. Então, se 40% é adenina, timina eu vou ter quantos por cento? 40 também, porque se tem adenina, ela tá ligada à timina. Com certeza isso, gente. E só me sobra 20%. Então, 10% vai ser para citocina, 10% vai ser para guanina. Procura aí qual é a questão que diz isso. Vamos ver. Letra A. A letra A tá dizendo que 40 timina, tá correto? Só que tá dizendo 20 citocina e 40 guanina. Vale-me Deus. Ultrapassou o limite prudencial, a gente 100%, né? A gente só pode chegar a 100%, não pode passar de 100%. B, 10% de timina não bate, tem que ser 40%, então nem leio mais a B. A C também não leio mais. A D, vamos ver a D. A D e a E é 40%, vamos ver. A D, timina é 40%, 10% de citocina, 10% de guanina, fechou 100%? Fechou. Então, a correta é a letra D, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem no zap. Próxima questão. Também do Enem 2004. A identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a produção das bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA de várias espécies. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorreu o emparelhamento entre bases nitrogenadas e que elas formam. Vamos analisar o gráfico, tá? Então, foi feito um estudo, tá? Para saber a quantidade de base nitrogenada, tá bom, gente? E aqui nós temos aqui exemplos de materiais analisados. Lá no espermatozoide humano, eu tinha 30% de adenina, 30,7 e 31,2. Ah, professora, mas de acordo com a questão anterior, adenina e timina era para ter a mesma quantidade igual. Mas aí, às vezes, na hora para fazer o estudo, gente,
algumas se perdem, tá? Alguns segmentos lá DNA se perde, se tora e dá uma alteraçãozinha bem pouquinho, tá? Mas o certo é ter a mesma quantidade, tá? Mas aqui isso é irrelevante, tá? Isso aqui é uma mudança bem relevante. Você vê que tá praticamente a mesma quantidade. É alguma coisinha que se perdeu lá. Porque tem que fazer lá um estudo lá no microscópio para aumentar, para ver, certo? Aí pode ser que tenha perdido alguma coisinha. Então, lá no espermatozoide humano, nós tínhamos 30,7% de adenina, 31% de timina. Ó, 19,3% de guanina, 18%. Estão vendo que estão se batendo, né? Vamos olhar no fígado humano. Também está se batendo os valores, não é, gente? Ó, o fígado foi o que mais se aproximou. Vocês estão vendo que está se batendo guanina, citocina, adenina e timina. É isso que eu quero que vocês vejam. Medula do rato. Agora vamos lá para o rato. A medula óssea do rato. Também está batendo o valor de adenina, timina, guanina e citocina. Agora o espermatozoide, ouriço do mar, também está se batendo. A plânula do trigo também está se batendo. E a bactéria também está se batendo. O que quer dizer isso? É o que a questão quer que vocês digam. Professora, todo ser vivo que tem DNA só tem essas 4 bases? Sim, gente. O DNA é igual. O que muda é a sequência. Então, para diferenciar um DNA humano de um ouriço do mar, o que muda é a sequência. A sequência do humano pode ser A, T, 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 A, C, C, G, 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 tá? Essas únicas 4 bases. Com a sequência que vai determinar o que é o DNA do humano, o que vai determinar o que é DNA do ouriço do mar, tá? Que aí vai essa sequência que vai determinar os genes que os seres humanos têm, os ouriços não têm, tá? Então é a organização dessa sequência. Então vamos para a pergunta. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre bases nitrogenadas e que elas formam. O que é que elas formam? O que é que esses emparelhamentos formam? A. Pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA, que é a alternativa correta. Não vou nem ler as outras, tá, gente? Letra A é a correta. B, vou ler só para vocês verem aqui a diferença. Pares diferentes de acordo com a espécie. Não tem pares diferentes de acordo com a espécie. Toda espécie tem os mesmos pares, Agnaldo Timóteo e Gal Costa. C. Pares diferentes. Não tem par diferente, é igual. D. Pares específicos apenas no gameta. Pares são iguais em todas, tá? E letra E. Pares específicos somente em bactéria. São iguais em todas. O nosso DNA, ele é universal. Tá? Ele é uma história de universalidade. Por quê? Porque a estrutura dele é igual. Igual assim, a Agnaldo Timóteo e Gal Costa, tá? A diferença na sequência que vai determinar o que é humano, o que é um ouriço. Tá bom, gente? Então, correto? Letra A. Última questão. O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo de fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA se estabelece, eu falei muito disso, não quero que ninguém erre essa questão. Eu falei muito isso. Qual é a principal diferença? Letra A. Na pentose e na base nitrogenada, o que é a pentose? É o açúcar. O açúcar do DNA é um e o do RNA é outro. Base nitrogenada. O DNA tem tipos de bases nitrogenadas que o RNA não tem, vice-versa. Letra B. No fosfato e nas bases nitrogenadas, o fosfato das duas é igual, não é diferença. Letra C. Na pentose e no fosfato, o fosfato nas duas é igual. Na D. Na pentose, na base nitrogenada e no fosfato, o fosfato é igual. É apenas na base nitrogenada. Letra A. A pentose. Desoxirribose do DNA, ribose do RNA, base nitrogenada DNA, ATGC, RNA, AUGC, tá, gente? Então, letra A que torna as bases diferentes, tá, gente? Eu mandei um material para Pedro, eu acho que ele já colocou que foi uma apostila, eu queria que vocês estudassem por essa apostila, tá falando muito sobre as vitaminas, tem umas informações a mais, tem uns textos a mais. É bom para vocês, tá, gente? Então, se vocês puderem, dê uma lida, tá, nessas questões. E também naquelas questões que eu mandei os 79 questões para vocês responderem, tem gabarito,
tem questões também sobre isso, tá? Sobre o assunto de hoje. Eu queria que vocês dessem uma lida. E o assunto da próxima aula vai ser célula. A gente já vai começar na célula, tá, gente? Quem quiser ler já alguma coisa de célula, ótimo. Quem não quiser, espere chegar que a gente vai estudar. Então, próxima aula até. Fique em casa, lave bem as mãos, tome sol, se alimente bem, chupe limão, chupe laranja, coma goiaba, tá? Que o corpo de vocês agradece. Beijo, tchau, até a próxima.